BH, capital do hip hop. O que acontece aqui? O que acontece aqui? O que acontece aqui? O que acontece aqui? Fogo no bagulho, vai que vai! Você sabe por quê? Porque BH é a capital do hip hop, porque a grande Belo Horizonte veio e aglutinou dentro dessa capital e fez com que essa cidade fosse a cidade referência no estado. Satisfação total, meu nome é Radical T, eu sou rapper, sou um dos fundadores do grupo Retrato Radical, um grupo que ainda está na ativa juntamente com meu parceiro DJ Pooh. Eu vou falar um pouco da minha vivência e da minha trajetória dentro do movimento hip hop dessa cidade BH e do Brasil. Boa tarde, galera! Boa tarde, hoje. Aí, aqui é a equipe Retrato Radical. Retrato Radical é... Na trajetória no hip hop não foge muito dos caras da periferia daquela época, né? A gente está no hip hop desde meados da década de 80, né? Então, assim, falar pra você que eu comecei já sabendo o que era a cultura hip hop, eu vou estar mentindo. Eu acho que esse é o começo de todo mundo aqui daquela época, né? E eu comecei maravilhado pela dança break, né? Pelo break, assim. Eu fui b-boy e tal, como todo mundo com essa minha história sabe. Dentro disso daí, nas rodas de break, nos movimentos, nos encontros, eu fui conhecendo os outros caras, que a gente foi se enturmando e se informando, é que a gente começou a conhecer o que realmente, o que era realmente todo aquele movimento cultural, né? Se liga na cena, o trilhar tá na casa. Na festa pra comemorar junto com minha irmã Amazonita, festa da No Trilhar. Eu sou a Amazonita Ágata, sou mulher, negra, poetisa, produtora e gestora cultural, fundadora da No Trilhar, integrante dos coletivos CCDA Banca, do Texas Gang e da Extremo Rap. Comecei no hip hop há muito tempo, não consigo muito calcular por ano, mas comecei na cultura trabalhando ao lado do meu pai, que é o Babilak Bar, que é um músico experimental, e ao lado dele eu fui aprendendo muito sobre a cultura, sobre métodos de produção cultural, de assistência de produção. Com ele eu fui linkando na cultura hip hop. Minha primeira ação dentro do hip hop foi trabalhar junto com o grupo chamado Projeto Análise, que atualmente não existe mais. E atualmente eu produzo Ana do Flow, Radical T e também um pouquinho da CCT. Eu sou um rapper, eu vim de som de quadra. Por que eu falo som de quadra? Porque eu vim da cultura funk, da cultura soul, que é a cultura James Brown. Porque naqueles tempos, eu falo aqueles tempos porque lá de 80, 70, aí volta, 70, 80, 90, tinha muito som de quadra. Som de quadra é o que hoje é o quê? Danceteria, é o que hoje é os bailes que tem nas comunidades, os bailes funk. Tinha muito som de quadra. Então dentro desse som de quadra tinha essa cultura que é a cultura DJ. Eu vim da cultura dos vinis, dos discos. Então essa é a minha trajetória, o início, o marco zero, dentro da cultura soul e da cultura funk. Eu comecei antes da história se chamar hip hop, né? Antes da gente saber que esse movimento todo se chamava hip hop e que tinha alguma coisa relacionada à cultura nascida lá nos Estados Unidos, no gueto de lá. Eu comecei indo nas festinhas de família, seguindo o Jair. Sou o Jair, que era um camarada que fazia as festas contemporâneas nas casas de famílias. E era curioso porque até a chegada do Jair lá no Alvorada,
os bailes do meu bairro era tudo baile de jovem guarda, sabe? Então a gente tinha só aquela coisa da música brasileira, das releituras dos pops da época, e aí o Jaime chega com a música do estrangeiro, que anos depois nós começamos a chamar de música americana, né? A gente sempre fazia festa com grafiteiro, com b-boy, com DJ, né? A cultura foi crescendo com a gente, trocando essas ideias, que na época a gente não tinha internet, não tinha toda essa facilidade de informação que tem hoje. A gente tinha que buscar isso, né? Você fazia isso quando você amava realmente o que você faz. Você tinha interesse de buscar informação, interesse de conhecer mais. Daí as ideias fluíam com outras pessoas que você conhecia. Às vezes o cara tinha alguma coisa em casa, ou sabia de alguma coisa, outra coisa que você não sabia. As ideias se formando, você ia conhecendo melhor o movimento através disso. É uma merda. Realiza um sonho de uma pobre criança, mas quanta inveja e ganância naquela vizinhança. Dão 5 reais para o podre mendigo, mas dão 500 para o cantor que já está podre de rico. Os seus gritos, 200 Meu nome é Edmund, sou grafiteiro aqui do Barreiro e conheci a cultura hip hop, não lembro bem de falar assim o ano certo, porque mais ou menos com 10 anos de idade, em 92, eu já comecei a fazer alguns passos, algumas danças. Eu gostava muito de MC Hammer, Snap, umas coisas assim. Eu já achava que isso, na época, era o hip hop, né? E gostava muito de desenhar, né? Sempre gostei muito de desenhar, desde pequeno. Então, começando a ver esses videoclipes, essas coisas assim mais voltadas ao rap, ao hip hop, eu comecei a ver o grafite nessas coisas, né? nesses videoclipes. Aqui ainda era um pouco raro, né? Eram pouquíssimos trabalhos que tinham aqui. Então eu lembro de uma das primeiras pessoas assim que eu conheci que fazia grafite, é o James, que mora aqui também no Santa Helena, aqui no Barreiro, fazia uns personagens e tal. Conheci o Nego, que mora bem aqui atrás, aqui no bairro Olaria, e comecei a me apaixonar por aquilo ali, né? Então eu desenhava nas folhas, desenhava algumas coisas assim, ainda sem essa coisa de YouTube, oficina, essas coisas todas. Então eu tentava fazer do meu jeito, né? Senhoras e senhores, jurada dessa noite, Lola, salva de palmas. Salve galera, eu sou a Lola Peroni. Bom, meu primeiro contato foi há 10 anos atrás, quando eu era uma criança ainda, através de um projeto social, onde a gente tinha aula de street dance, né? Não eram chamadas danças urbanas, nem era muito bem falado que elas faziam parte da cultura hip hop, né? Bom, depois disso eu saí de lá, enfim, fui me aventurando em outros lugares aí, e aí eu entro dentro do grupo Cultura do Gueto com os meus 16 anos, e lá eu permaneço por 5 anos, e é lá que eu vou entender um pouco o que são as danças urbanas, eu vou começar a viajar, e eu vou entender o que elas são, de onde que vem, qual a ligação com a cultura hip hop. Então foi degrauzinho de cada vez, literalmente, porque cada lugar que eu fui passando, cada ano que eu fui descobrindo, eu fui ganhando novos conhecimentos e aí conhecendo novos movimentos bem undergrounds da cidade também, que foram me proporcionando outra visão também, né, sobre as danças urbanas. Então, eu tô nessa história, né, de caminhar na cultura hip hop de Belo Horizonte já tem um tempinho bom, assim, coisa de 20 e poucos anos. Assim, eu comecei no hip hop bem no início da adolescência mesmo, assim, muito num contexto de, enfim, né, começar a descobrir as coisas que começaram a fazer sentido para mim, né, pensando assim, meu olhar para a cidade, para as pessoas, a minha
relação com os outros, a minha relação com a música, né? E, tipo, essa coisa de desenvolver uma personalidade mesmo. E aí, em 96, cara, no dia 7 de setembro, dia do meu aniversário, teve um evento na Feira Coberta do Padre Eustáquio, que era um evento skate, que chamava Skatecore, o show, alguma coisa assim. E tiveram shows de grupos de rap de BH nesse dia. Black Soul, talvez, Ghetto Sound, não lembro exatamente dos grupos. E aí, nesse dia, cara, foi tipo assim, um momento que mudou tudo, assim, né? E aí eu tô contando, enfim, essas coisas meio fragmentadas para contextualizar mesmo como é que eu chego no hip hop, né? Eu assisti nesse dia pela primeira vez 2 artistas fazendo um grafite na parede, sacou? Ao vivo. E aí essa parada bagunçou completamente a minha cabeça, assim. Enfim, eu já tava andando de skate, já tava começando a entender esse universo um pouco da cidade, da rua, né, a partir dessa perspectiva, mas quando eu vi esses caras pintando, assim, eu fiquei em choque mesmo, sacou? E aí, a partir daquele dia, tipo assim, eu não queria mais nada a não ser entender e conhecer esse universo que a gente aprendeu a chamar de cultura hip hop, assim. A trajetória no hip hop, ela começa a partir do momento que eu descobri que eu gostava de escrever. Então, quando eu descobri que eu gostava de escrever, eu fazia poemas, fazia textos, redações. E aí, como minha família sempre foi música, eu descobri que dava pra juntar os dois. E quando eu juntei essas duas artes, né, de fazer a música e de escrever, eu descobri que eu conseguia fazer a poesia ritmada, que é o nosso rap, né? E conheci o movimento lá no Veado de Santa Teresa, o movimento hip hop mesmo, conheci lá. E antes disso eu não sabia que isso se desdobrava em tantas coisas, sabe? A cultura se desdobrava em tantas vertentes, assim. Então foi mais ou menos assim que eu descobri que isso era o que eu gostava de fazer. 1991, Magic Som, quadra do Salgado Filho, exatamente 9h30 a 10 horas. Abre os portões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20 B-Boys e Big Girls desceram no piso de cimento, jogaram no chão o Dercoflex. Os caras começaram a girar no chão, começaram a girar, giro de cabeça, moinho de vento, tartaruga, e eu e meu irmão falando, o que esses caras estão arrumando aqui, o que é isso? Eu nunca vi isso. E meu irmão também, canela fina, muito foda. Quem são esses caras? De onde que esses caras vieram? Era o começo de uma nova era. Então, a partir desses recortes, né, você ser DJ e tocar as músicas, eu tinha um trunfo muito interessante, que o Jair, ele sempre falava comigo o seguinte: Paulinho Preto, você faz o seguinte, o que vai fazer você ter sucesso nas festas, nos eventos, é você prestar atenção no que a televisão e o cinema estão ditando. Então, se foi pro cinema, se saiu a trilha sonora, se saiu os discos dos filmes, você pode comprar, que na hora que você tocar a música do filme tal, do personagem tal, principalmente filmes que tem dança, você tocou, você pode ter certeza que vai reverberar lá na pista. E as novelas, as mesmas coisas. Então, o que acontece ali? Do embalo de sábado à noite de John Travolta, a novela Dança em 10, vieram tendo alguns tipos de situações do cinema, da questão das informações chegar do que estava acontecendo fora. E, então, Belo Horizonte era uma cidade, Minas Gerais em si, a grande Belo Horizonte, era muito forte na dança. Então tinha vários grupos de dança, tinha academias de dança, tinha companhias, né? E então, cara, as coisas começam a afirmar, e eu começo a me fortalecer de acordo que essas trilhas sonoras, ela passa a fazer parte do meu acervo. Então aí as coisas foram
foram avançando. E à medida que eu ia saindo de um bairro e ia invadindo o outro, o público foi só aumentando, e aí o sucesso da minha carreira como DJ, naquela época, ela se fez valer por causa disso. Eu acho que a cultura hip hop, ela traz para a juventude uma maneira de conhecimento que é da rua, que é eu não sei se eu posso falar que é tipo assim, 100% impactante, mas a Abelha falou uma parada comigo esses dias que é, ao mesmo tempo que a gente está ali na escola, e que a escola é de suma importância para que a gente consiga crescer, a rua é muito mais de suma importância para que a gente possa crescer como ser, porque a escola não dá isso pra gente, sabe? Então eu sinto que a juventude agora, ela tá correndo atrás de criar renda, seja fazendo uma batalha, seja ao mesmo tempo que tá fazendo uma batalha, a galera tá vendendo uma bala, tá vendendo zine, tá vendendo poesia na rua, tá vendendo poesia no metrô, tá fazendo um corre que assim, cria conexões e incentiva os outros jovens, seja eles mais novos ou, como eu falo muito pro Radical, ele é o meu jovem mais velho. Eu venho de uma escola assim, é muito doido isso, cara. Há 15 anos atrás, aqui no Centro Cultural da UFMG, a gente tinha periodicamente as reuniões de um coletivo chamado Hip Hop Chama, sacou? Na qual, enfim, pessoas super importantes para a história do hip hop e da política em BH e no Brasil estavam ali discutindo coisas. Por exemplo, a Áurea Carolina, que hoje é deputada federal, ela era uma das pessoas que puxava esse rolê do Hip Hop Chama. E o Hip Hop Chama estava discutindo, a partir da perspectiva dessas mulheres que faziam parte desse coletivo, discutindo gênero, sexualidade e redução de danos, lá em 2004, 2005, sacou? E tipo assim, se você pensar temporalmente, a gente evoluiu muito pouco, né? Nesse sentido, assim. Mas é isso, cara, eu acho que não cabe mais a gente realizar nem produzir nada na cultura hip hop com maiorias formadas por homens, sabe? É isso. Ainda que não falasse muito, mas já se falava sobre mulheres no rap. Eu lembro que eu tinha como grande inspiração a Tamara Franklin e a Negra Lud, que elas sempre estavam lá, tipo, e eu idolatrava elas demais. E acho que elas abriram um caminho, assim, pra ser melhor, pra eu poder chegar, entendeu? Eu acho que como elas traçavam na época delas, isso era mais cabuloso de enfrentar, tipo, ser mulher no rap. E eu cheguei numa época que já era mais normal, não tinha tantas assim, mas era mais normal. E eu tive esse privilégio de conhecer pessoas que já produziam, então eu não tive muito problema em conseguir gravar uma música. O meu maior enfrentamento foi de ter verba para poder lançar, assim, de poder entregar um conteúdo da hora, de poder produzir mesmo, fazer um audiovisual para entregar um trampo que as pessoas fossem consumir. Mas questão de fazer ali, de produzir a questão musical, nunca tive BO, assim, porque sempre tive amigos dispostos a acreditar nisso junto comigo. Se liga na cena, o trilhar tá na casa. Salve Barraco Beats, salve Kaizen Studio. Tudo de crescimento pra cultura hip hop vem muito desse espaço que a gente tá do Barreiro, sabe? Essa regional pra mim é tipo a regional que eu aprendi muito sobre a cultura. E aí eu lembro do berimbau, da gente indo pro berimbau cantar, de levar a galera pro berimbau e fazendo essas pequenas locomoções, sem esquecer das batalhas que sempre rolam dentro da cidade e dentro da Barreira era de segunda a segunda. Então a gente sempre teve uma conexão com a cultura, que não só da música, de produzir a galera, os grupos de rap, mas de lembrar também do freestyle, de estar junto com a galera, de entender o que é o DJ, de entender o grafite, de trazer o grafite pra pista, de ser batalha da pista no início e agora ser faroeste. Então vem essas conexões assim de lembrar no início. Fred Negro F, presidente da Nação Hip Hop Brasil e do Fórum Municipal de Hip Hop. Tenho 41 anos e sou grafiteiro e designer. O meu início do hip hop se deu em 95,
quando eu ainda fazia algumas inscrições de rua, mas não sabia muito bem. E teve vários grafites na minha comunidade, várias cores e vários eventos. E aí eu comecei a ver esses movimentos e a fazer parte. E de lá pra cá eu nunca mais parei, assim, engajado nos movimentos sociais e comunitários, e continuo até hoje aí fazendo esse movimento. Na minha visão, o grafite ele é a arte que é mais possível de você fazer, você conseguir viver dela, né? Porque no rap, por exemplo, você consegue viver do rap, mas assim, as chances são poucas, né? Se você pegar 100 grupos, né? Às vezes né, só vai conseguir, né? E alguns outros vão conseguir, mas vão conseguir dando uma oficina, não basicamente fazendo shows, por exemplo, né? E o grafite não, o grafite a gente consegue muito, além de não só você fazer um trabalho de grafite, um trabalho comercial, tem várias um leque gigantesco de coisas que o grafite vai te levar para aquele tipo de arte, né? Que seja trabalhar com design, que seja trabalhar com modelagem 3D, que seja trabalhar com várias outras coisas, né? Se a gente for falar assim, a nível de Belo Horizonte, eram poucos projetos que se destacavam como projetos culturais e sociais, né? A gente tinha alguns eventos, e eram eventos mesmo, né? Então tinha bailes que aconteciam, tinham casas de shows das poucas que abriam espaço, mas tinha muitos eventos em comunidade, assim. Então barraquinha, ou evento de bota fora de lixo, comemoração do Dia das Mães. Então a gente permeava esses movimentos, assim. E especificamente, a banda que eu fiz parte, o movimento que eu fiz parte na época, que era o NUC, que era o Negro da Unidade Consciente, a gente começou a produzir os próprios eventos. Então isso de 97, quando a banda surgiu, até meados de 2003, assim vamos dizer, a gente produziu vários eventos próprios no intuito de mostrar essa potencialidade para a comunidade. Grande final na casa, do lado direito, Nega Ruiva, do lado esquerdo, Cigana. Quem quer ver a final de peso? Vamos pra cima e barulho aí na casa, na bola. Não, vou perguntar diferente. Quem quer ver a final de peso? Vem comigo assim, ó. Toda quarta é quem? Aqui, nesse momento, a gente está passando, né, por uma situação delicada, mas o hip hop ele continua sendo a mesma coisa, a união. E o documentário veio para mostrar que essa é uma história feita por diversos personagens. A gente trouxe algumas pessoas que puderam contar algumas histórias de algo que é muito maior. BH tem passado por um momento muito importante no hip hop. Atualmente, a gente tem aí grandes nomes como o Djonga, a Clara Lima, as meninas da Fenda, nomes que vêm se destacando no cenário, né, dentro do hip hop e até dentro do funk, que é outra cultura urbana que conversa muito com a gente. Então, esse documentário veio com a intenção de mostrar o que veio antes de nós, para a gente conhecer nossa história e continuar fazendo com que o hip hop belo horizontino cresça cada dia mais e que a gente possa continuar sendo a capital do hip hop. Hoje, Belo Horizonte e região metropolitana conta com mais de 100 batalhas de MCs, que é a manifestação cultural do hip hop mais potente atualmente. Então, a gente vê acontecer dentro das batalhas, né, não só o próprio freestyle, mas o nascimento de diversos grupos de rap, o nascimento de diversos b-boys e b-girls, o nascimento de diversos grafiteiros e grafiteiras. Dessa forma, a gente vai conseguindo fazer com que a nossa cultura chegue em outros espaços. Hoje a gente consegue se construir graças à internet e outras ferramentas, a gente também consegue capitalizar, né, e conseguir recursos para a nossa arte. Então a gente vê em BH agora um crescimento muito grande e uma variedade de artistas com capacidades impressionantes. A gente teve aqui Edmoon, a gente teve Radical T, a gente teve DJ Pooh falando um pouco mais, né, desse início da nossa trajetória. A gente trouxe também Laura Sete, trouxemos a Amazonita, eu tô aqui também pra gente falar um pouco mais sobre essa galera da nova geração. É uma história só, uma história que vem lá de trás e continua até hoje. E há espaços públicos que estão meio que
desligados do resto da sociedade, né, que não está ali no circuito cultural da Praça da Liberdade ou não está em outro lugar. Então eles se apropriam desses lugares e a gente tem uma conversa muito bacana e muito bonita desses movimentos. A gente tem o baile do Black Soul, a gente tem o movimento hip hop, aí dentro do hip hop a gente tem vários movimentos, que aí tem do rap, da dança, dos DJs. Então todos esses espaços que permeiam aí Praça da Estação, e hoje a gente tem o CRJ na Praça da Estação também, que é tipo... É uma efervescência de coisas que acontece lá dentro, de várias conversas, de vários diálogos. Na Praça da Estação, um lugar emblemático e turístico também da cidade de Belo Horizonte, onde aqui se encontram várias pessoas em diversas atividades. Seja no Museu de Artes e Ofícios, que está localizado logo aqui, que traz toda uma cultura para a cidade, ou seja nos eventos que acontecem em todo esse espaço, como a final do Nacional do Duelo de MCs, que aqui também aconteceu e mobilizou boa parte da população de Belo Horizonte e também de fora da cidade. Se você quer conhecer um pouco mais da cidade, venha, conheça um pouco desse espaço, e eu, Thiago Bicalho, guia de turismo, tenho um prazer em trazer todos os meus turistas aqui. O viaduto de Santa Teresa foi construído para ligar os bairros Floresta e Santa Teresa ao centro de Belo Horizonte. Mas desde a sua inauguração é um espaço que flerta com a arte. No passado, Carlos Drummond de Andrade gostava de subir nos arcos do viaduto, admirar os trilhos do trem, buscando inspiração para escrever os seus poemas e as suas histórias. Atualmente, embaixo do viaduto, acontecem inúmeras intervenções artísticas, batalhas de poesia e um dos maiores eventos de hip hop da cidade, o Duelo de MCs. Antônio Paiva associou-se com seu genro Augusto Souza Pinto e construiu aqui um negócio que abasteceria a cidade de instrumentos e materiais para a construção de casas e de todas as residências. E foi com isso que surgiu a Serraria Souza Pinto, que depois levou esse nome devido ao falecimento de Paiva e a mudança do nome desta organização para totalmente Augusto Souza Pinto e seus filhos. Com isso, nós tivemos, depois de muitos anos da construção, usos diversos desse espaço, até que ele se tornou um espaço cultural, recebendo aqui vários eventos, dentre eles o Classic Hip Hop, onde exalta a música clássica e todos os ritmos consolidados da cena do hip hop. Estamos aqui na Praça 7 de Setembro, no hipercentro de Belo Horizonte, um espaço projetado por Arão Reis, entre os cruzamentos de duas grandes avenidas para ser o marco zero da cidade. Aqui também está colocado um obelisco comemorativo ao centenário da independência do Brasil, por isso, Praça 7 de Setembro. E com o passar do tempo, a praça vai ganhando novos contornos, novos personagens e novas histórias. Acontecem muitas intervenções artísticas e culturais, dentre elas o Baile da Saudade, o Quarteirão do Soul e muitas outras, que foi ganhando o carinho e o apreço da população. Estamos aqui no Parque Municipal Américo René Janete, ou conhecido como Parque Municipal. É famoso pelos turistas, mas também pela população que utiliza desse espaço de lazer de uma antiga fazenda que foi transformada em um espaço rico e amplo como esse. Além de diversos festivais, aconteceu aqui no Parque Municipal a Virada Cultural, o FAM, Festival de Arte Negra, como também várias edições do Palco Hip Hop. Tudo isso para trazer essa cultura e a presença de todos e todas aqui na cidade de Belo Horizonte. Quer inconsciente nos liberte do cativeiro, tira a bunda da tela e exploda a novela. Somos as vítimas, somos sequela. Sequestro de mente, quer inconsciente nos liberte do cativeiro, tira a bunda da tela e exploda a novela. Somos as vítimas, somos sequela. Tipo o maluco que guindou o Silvio Santos, ou os caras que cortou a orelha do irmão de não sei quem, e Luciano Prente, de um poder extraordinário sobre mente. Sei que a igreja quase sempre aliena e dói do crente. Enche a sua cabeça, aumenta o desgaste, o engate, o que te puxa e faz com que você fracasse. Catástrofe, lavagem, TV aqui não bate. Eis aqui seu resgate, Carocan e contraste. Infelizmente o que pega, o único horário que presta da novela. Mente na tela, só o corpo na favela. Dispersa, falte o que faltar nas panelas, mas ela tá ali sempre marcando a sua presa, garantindo